Sintomas de uma úlcera no estômago. Seu organismo precisa de um equilíbrio emocional e físico. Ainda que você não acredite, o estresse é um dos causadores mais comuns da úlcera no estômago. Uma alimentação muito ácida, uma dieta incorreta e fatores, como o estresse ou a ansiedade, podem causar úlcera no estômago. Esta é uma realidade bastante comum na atualidade, devido aos nossos hábitos de vida, às vezes negativos. Confira. Aprenda a reconhecer os sintomas de uma úlcera no estômago. Em muitas ocasiões, não prestamos atenção nas coisas que acontecem em nosso corpo. Às vezes, a pressão diária, as obrigações e o dever familiar ou do trabalho nos fazem ignorar realidades sobre o que ocorre conosco. Comemos mal e com pressa, deixamos que o estresse interfira em nossa vida sem dispor de instantes de calma nos quais podemos ser nós mesmos, e não aproveitamos aquilo de que gostamos. Nosso organismo reclama de um equilíbrio emocional e físico, por isso sempre devemos nutri-lo adequadamente. Você sabia que, por exemplo, nosso sistema digestivo é quem mais sofre com os efeitos negativos do estresse e da ansiedade? Costuma-se dizer que ele atua como nosso segundo cérebro, por isso é o mais prejudicado, e as úlceras passam a ser precisamente um dos efeitos mais comuns. Atenção às dores abdominais, especialmente aos incômodos concentrados no abdômen e nas regiões entre o externo e o umbigo. Podem ser dores breves de maior ou menor intensidade. Você já observou, por exemplo, em que momentos essa dor costuma ser mais intensa? A resposta para essa pergunta é, certamente, principalmente quando o estômago está vazio, justamente entre as refeições. Sentimos uma dor ardente que queima. É verdade que um antiácido pode aliviar, mas é muito característico sentir estes incômodos à noite, ou simplesmente quando sentimos fome. 2. Pequenos sintomas presentes no quadro de uma úlcera estomacal. Em algumas ocasiões, podemos apresentar um dos sintomas mais frequentes, mas com o tempo essas sensações leves podem se tornar persistentes e até piorarem progressivamente, e podemos padecer de todas elas ao mesmo tempo. Devemos considerar e dar atenção, principalmente, na frequência dos seguintes sintomas: muitos gases e arrotos, falta de apetite e perda de peso, sensação de ficar estufado depois de comer e dificuldade para ingerir líquidos. Beber um copo inteiro de água é difícil, por exemplo, esgotamento e cansaço diários, náuseas matutinas e sensação de mal-estar. 3. Sintomas de uma úlcera grave. Também é preciso considerar os casos em que os sintomas nos advertem sobre uma úlcera grave. Dessa forma, as características consideradas graves e que devem nos convencer de procurar um médico são: fezes escuras, com rastros de sangue, vontade de vomitar diariamente, angústia persistente que, às vezes, termina com um vômito acompanhado de um pouco de sangue. Dicas alimentares para tratar a úlcera no estômago. Antes de mais nada, precisamos considerar todos os alimentos que podem nos fazer mal. Seja direta ou indiretamente, existem componentes que, como o sal, são capazes de nos causar problemas, como a hipertensão ou inflamações que, de um modo ou outro, afetam nossa úlcera. Sendo assim, além do tratamento prescrito pelo médico, também existem outras possibilidades de complementá-lo. Alimentos não recomendados: evite o sal e o açúcar. Os doces também não são benéficos, incluindo guloseimas. Substitua a farinha branca pela integral.
Melhor limitar ou evitar o consumo de refrigerantes açucarados e inclusive sucos prontos, já que só contêm vitaminas e muito açúcar. Limite o consumo de café e evite o álcool. Os lácteos não são recomendáveis. Evite comer vísceras, tais como rins e coração de diversos animais. Os alimentos salgados e em conserva não são boas opções em casos de úlceras estomacais. Alimentos recomendados. As chamadas verduras alcalinas são estupendas, tais como as alcachofras, o espinafre, o alho poró, a abobrinha, a couve, o salsão, a endívia, o champignon, a alface, a abóbora, a couve-flor, a couve lombarda. Além disso, também não devemos nos esquecer de especiarias muito recomendáveis, como o orégano, por exemplo. Opte também por infusões como as de menta, melissa, alcaçuz e tomilho, pois são muito digestivas, suaves, protetoras e anti-inflamatórias. Podemos tomá-las 2 vezes ao dia depois das refeições, preferentemente mornas. Elas ajudarão a se sentir melhor. Também é possível adicionar um pouquinho de limão, que, embora sendo cítrico e ácido, normalmente atua como um bom protetor